Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Antes de abordar o tema que eu vou abordar aqui, eu gostaria que vocês curtissem, comentassem, compartilhassem com o maior número de pessoas, porque tudo que eu vou passar aqui nesse momento é importante para todas as famílias, todos os cuidadores. O tema hoje que eu vou falar, que eu vou abordar no meu vídeo, é falando um pouquinho sobre o cuidador, né? As pessoas que cuidam de pessoas especiais, de pessoas com algum diagnóstico. No meu caso, o diagnóstico do meu filho é esquizofrenia. Aos 15 anos de idade, em plena fase de adolescência dele, que ele estava estudando, então ele teve a primeira crise, que foi a depressão, e depois de 2 meses mais ou menos, ele começou a ter crises fortes e foi diagnosticado com a esquizofrenia hebefrênica, né? Ele tem um caso raro que é refratário também, um paciente que é muito resistente a medicamentos, e durante todos esses anos, durante todo esse período, esse tempo, eu tenho cuidado e acompanhado em todos os lugares, né? Indo ao médico, psiquiatra, psicólogo, terapia ocupacional, cuidado, enfim. Então, mas eu gostaria que vocês curtissem, comentassem, compartilhassem o meu vídeo com o maior número de pessoas, para que esse vídeo venha chegar ao maior número de pais, de cuidadores, para que venha ajudar o maior número de pessoas e para que também vocês venham conhecer um pouco da vida de um cuidador. Assim como eu sou pai e sou cuidador, existem também várias mães cuidadoras também, outros pais, enfim. E o que eu quero passar para vocês hoje é assim, é a questão que muitas pessoas não conhecem ainda, né? Que é sobre o cuidador. Vocês já pararam para pensar o que acontece com uma pessoa que cuida de pessoas com algum diagnóstico assim, que cuida de uma pessoa com um transtorno mental, uma pessoa acamada, uma pessoa com um diagnóstico de autismo, enfim. O cuidador, ele é uma pessoa que larga tudo muitas vezes, abdiga de muitas coisas na vida dele para cuidar daquela pessoa. Vocês já pararam para pensar um pouquinho o que acontece dentro da gente, a mudança que acontece? Nós, cuidadores, muitas vezes recebemos toda a carga emocional de ver o nosso familiar sofrendo com aquele problema, com aquela situação, porque não só tem o problema dentro de casa com a pessoa, vive uma vida de altos e baixos. Tem dias que a pessoa está bem, está estabilizada, bem-humorada, alegre, feliz. Outros dias elas não estão assim, elas estão cheias de problemas, de angústias. E nós passamos por tudo isso. Temos que cuidar da medicação certa, estar ao lado, sempre apoiando, dando forças, que elas precisam de ajuda, porque também existe o preconceito lá fora, muitas coisas, porque essas pessoas assim, elas se afastam muito da sociedade, do convívio social, não só porque elas se afastam por causa do problema, mas também porque existe uma certa resistência ainda, um preconceito. E tudo isso acarreta um sofrimento para dentro da gente que cuida. E nós, cuidadores, muitas vezes nos sentimos desamparados, sem apoio, não temos grupos que nos apoiem nesse sentido. E isso é muito triste, né? Muito triste. Que a gente precisava mais ter um grupo que nos apoiasse, né? Uma política que apoiasse os cuidadores. Porque é muito fácil, às vezes nós chegamos nos postos de saúde, somos atendidos pelo psiquiatra,
O profissional, ele passa medicamentos, passa as medicações, tudo certinho, tal. Nós corremos atrás para ir pegar algumas, umas tem, outras não tem, a gente corre atrás para comprar, para não ver nosso familiar ficar sem tratamento. Mas em se tratando do cuidador, o cuidador muitas vezes adoece também. O cuidador também sente tristeza, também tem dias que não está bem, sente muita angústia. Só de a gente chegar em um posto de saúde, muitas vezes não ter a medicação, muitas vezes não ter a medicação que a gente necessita para o nosso paciente, tudo aquilo já traz angústia para a gente. Sem contar as outras coisas que a gente passa no dia a dia dentro da nossa casa. Então essas pessoas, os cuidadores, eles precisam de cuidados também. Precisam ser vistos. Precisam de um profissional que olhe para essas pessoas. Eu digo por experiência própria. Então eu gostaria de pedir que esse vídeo chegue até os nossos políticos, as pessoas que trabalham na área da saúde, principalmente da saúde mental, que olhe para essas pessoas, que olhe para os cuidadores. Porque eu sou pai, também sou cuidador de uma pessoa, de um jovem, com essa situação. E tem dias que não tem sido fácil para mim. Tem dias que é difícil a gente superar as situações, as demandas. Só sabe a gente que passa pela situação. E então, muitas vezes nós pedimos socorro também. Nós precisamos de ajuda, precisamos ser ajudados de uma certa forma. E precisamos de apoio, precisamos ser ouvidos, precisamos falar, né? Expor os nossos sentimentos também, né? Então, é isso. É isso que eu quero, esse recado que eu quero deixar para vocês nessa noite. E que vocês vejam mais a questão dos cuidadores, principalmente o cuidador, ele precisa também de apoio familiar. Precisamos de uma rede de apoio, né? Apoio familiar, amigos, né? Eu, graças a Deus, eu posso dizer assim que eu tenho uma rede de apoio. Algumas pessoas da família, não vou dizer todas, porque nem todas as pessoas têm a mesma sensibilidade para chegar e conversar com a gente, para nos dar um apoio assim. Mas também tenho amigos também, que sempre eu posso contar com esses amigos, mas que são amigos, vou dizer assim, voluntários, pessoas que realmente não precisa ou outro cuidador chegar e dizer, mas são amigos que vê, realmente. A mesma coisa família, né? Não precisam muitas vezes nós cuidadores chegar para nossa família ou para os nossos amigos e dizer alguma coisa. Só de ver e saber o que a gente passa, de cuidar de pessoas assim, de estar preso àquela situação, de você tentar fazer algo para você viver, melhorar mais as coisas e você não conseguir, isso já é algo que a gente precisa que alguém veja e nos apoie, sem precisar que a gente chegue para as pessoas e fique falando, oh, estou passando por isso, oh, não sei o quê, porque é muito ruim. A gente já está passando por aquilo e a gente chegar ainda ficar falando para as pessoas é muito chato isso. Às vezes a gente escuta, muitas vezes as pessoas elas dizem que a gente muitas vezes está fazendo até drama ou coisa do tipo, é complicado. Então, por isso que eu digo assim, nós cuidadores precisamos muitas vezes de cuidado também. Não é drama, não é mimimi, não é nada disso. É que nós cuidadores
adoecemos junto com o paciente muitas vezes. Se a gente não buscar um equilíbrio, não buscar forças em Deus, em Deus, uma rede de apoio, não buscar ajuda, um grupo de autoajuda, eu sinto que sozinho a gente não consegue, de forma nenhuma, tá certo? Então aqui fica meu recado a todos os cuidadores, aos familiares, amigos, pessoas que vejam mais essa causa, tá bom? Muito obrigado e eu agradeço profundamente, do fundo do meu coração, que vocês compartilhem, curtam, comentem, deixe o seu apoio dessa forma. Você compartilhando minhas informações, aquilo que eu estou falando para outras pessoas, estará me ajudando de uma forma extraordinária. Muito obrigado a todos.